Olá, ouvintes e seguidores do Café com Ela. Eu sou Vânia Santana e hoje temos um episódio muito especial. Vamos conversar com uma talentosa escritora goiana, Cláudia Machado. Ela estará em Jataí no projeto Letras em Registros, promovido pelo Registro de Imóveis e Anexo da comarca de Jataí. Neste episódio, vamos explorar sua trajetória, suas obras e os detalhes do projeto Letras em Registros. Prepare-se para um cafezinho repleto de poesia e emoções. Vamos lá? Cláudia Machado, seja bem-vinda ao Café com Ela. Para começarmos, me diga quem é você em um simples cafezinho do dia a dia. Olha, eu sou de Palmeiras de Goiás, goiana, né? E de família que veio de Minas. Então, eu me considero a estrada. Estou tanto em Goiás quanto em Minas, até porque são estados irmãos, né? Então, essa é a Cláudia, cheia dessas histórias que se passaram na estrada, vamos falar assim. Sou psicóloga, né? Por formação, e sou também psicanalista, faço uma formação desde 1996 em psicanálise. Então, são coisas que estão impregnadas assim, em tudo que eu faço, tanto profissionalmente quanto na coisa da escrita, né? E como a sua formação em psicologia influenciou a sua escrita poética? É engraçado que eu fui tomar posse numa academia de letras e teve uma pessoa que veio me falar assim: você acha que a sua escrita teve mais potência por causa da psicanálise? Eu achei essa pergunta assim, acho que a psicanálise me deu condição de suportar a virulência do que eu preciso dizer, da força do que eu preciso dizer na escrita. E como a ligação com Goiás reflete nos seus poemas? Eu estava pensando nisso ontem, você acredita? Porque como eu estou fazendo uma casa de cultura, toda vez que eu estou em cada cidade de Goiás, parece que a minha alma está em cada ponto, assim. Então, se eu vejo uma casa antiga, quando eu vejo aqui em Jataí as casas, sabe o que me encanta aqui? Os quintais espalhados pela cidade toda. Poxa, então eu acho que a coisa do quintal, a coisa do espaço da cidade, sabe, da paixão do goiano por essa coisa das casas coloniais, então isso é uma coisa que me influencia muito. E como temas tão profundos como amor, perda, memórias, saudades, eles são tão frequentes em suas obras? Queria não tê-los. Mas porque eu penso que todo mundo, de algum jeito, está enfrentando um fim na sua vida. Então, o fim de um relacionamento, o fim de um ciclo, o fim de um ciclo no trabalho, o fim, por exemplo, de uma avó que já chegou numa idade que vai partir. Então, todas essas questões, elas estão no que eu escrevo porque nós não somos eternos, né? Então há sempre uma saudade a ser dita. E eu não penso saudade como algo ruim, sabe? Eu penso que a saudade, como diz o fado, é a paga da vida. Viveu, tem que pagar. E a saudade é um jeito de pagar. Olha que lindo você poder ter saudade, né? Tem muita gente que quer se livrar da saudade. Então, acho que não, eu penso o contrário. Então, esses temas são os temas humanos, né? E eu sou muito pega mesmo. Até ver casinha chorando, eu vejo, ver casinha morrendo, pessoas, né? Então, eu acho que o fato da gente ter essa finitude me atinge muito. Você é membro de várias academias de letras e artes. E como essa associação contribuiu para o seu desenvolvimento como escritora?
Eu penso as academias num formato assim, de casas de resistência, porque como nada é eterno, as academias elas são muito importantes quando você quer manter a memória. Então, por exemplo, a Academia Feminina de Letras, que eu fui eleita agora há pouco, eles têm um trabalho lindo. Por exemplo, esse ano é o ano da Heloísa Helena, que é uma grande escritora goiana. E aí todo mundo tem que apresentar uma música dela, tem que falar sobre ela, tem que ler o livro dela e tem que saber quem é ela. E também a gente tem depois os panegíricos, que é quando há o falecimento, né, de alguém e se faz então um estudo sobre aquela pessoa. Ou seja, todos nós temos uma primeira morte, que é a nossa, né? Mas não queremos ter a segunda, que é a morte do nosso nome. Então, por isso que é tão importante botar nome na rua, né? Você passar e ter o nome de uma rua com o nome da pessoa que fez, que foi importante, que foi significante. Então, as academias, para mim, não sei se em termos de desenvolvimento da literatura, mas elas representam um lugar da resistência a justamente tudo isso que me atinge tanto, que é o fim, a saudade, né? Então, acho que são lugares muito importantes. E qual foi aquele momento marcante na sua carreira literária até agora? Eu tive 2 momentos marcantes. Um foi em 2016, 2017, que eu recebi um convite para fazer com que o meu Livro do Depois fosse em português e italiano, para que ele pudesse ser apresentado também num festival de cinema em Asolo, Itália. Asolo é uma cidade muito pequena, ela tem 400 habitantes no centro histórico, né? Na cidade tem mais, mas no centro histórico são 400 famílias. E lá tem um festival de cinema muito antigo e muito importante. Então, nós fomos há alguns anos e eu levei o livro depois, levei o meu livro infantil, A Invenção do João, e aí levamos Cora Coralina, a Rosarita Fleury, que é a fundadora da Academia Feminina de Letras. Então, esse momento foi muito importante. E agora, né, depois nós vamos falar sobre esse momento, que é o lançamento do livro As Cartas que Nunca Escrevi para Meu Pai, e que vai estar permeando todo esse projeto que a gente vai apresentar aqui no cartório. Vamos falar um pouco sobre as suas obras. Cláudia, sua poesia tem um estilo único e envolvente. Vamos explorar mais sobre esse assunto. Você já citou sobre o livro do Depois e A Invenção de João, né? Foram apresentados em diversos eventos internacionais. E como foram essas experiências para você? Muito marcante, porque primeiro que foi um momento que foram 50 goianos para lá. Então, ver o poema dito em italiano, por exemplo, né? Apresentando para pessoas que não... Porque essa coisa do ambiente influencia demais como as pessoas pensam. Então, ver o poema sendo dito noutra língua para pessoas que não têm essa vivência nossa, que é uma outra coisa, isso foi realmente muito impactante, né, para o livro do Depois. Em 2016, seu poema foi apresentado em uma peça de teatro em Goiânia. Pode nos contar mais sobre essa colaboração? Olha, foi lindo, porque um psicanalista que eu conheço há muitos anos e que pertence ao núcleo freudiano de psicanálise de Goiânia, que eu frequento, ele chama Renato Mendonça Lucas. Ele teve a ideia de montar um diálogo com os versos do Fernando Pessoa, Clarice Lispector, Cora Coralina e Drummond e Cláudia Machado. Então, eu estava sentada aqui no teatro e estava lá Cláudia Machado conversando com Cora. Então ele conseguiu, sem mudar os versos nenhum, fazer com que esses poetas conversassem entre si. Chama O Significante Reencontro de 5 Poetas. Então a gente fez, eles fizeram no Teatro Goiânia, tinha os atores, né, que ensaiaram durante acho que um ano e pouco, para apresentarem. Foi casa cheia, foi um momento ímpar.
Nossa, imagina. Está ali, né, junto com Viva! com Clarice Lispector e Fernando Pessoa, né? São nomes. Imagina a sensação que você teve naquele momento. E em vida, porque a maioria dos poetas não chegam tão perto quando estão ainda vivos fazendo a sua obra, né? Porque a literatura é uma arte solitária, sabe? A literatura é uma arte solitária, porque a pintura a pessoa vê, né? Agora o livro não. A fotografia que nós estávamos comentando agora a literatura eu preciso que alguém abra o livro. E você também tem a participação em uma música, Rio de Solidão. Conte para nós como foi essa sua participação. Então, foi um convite do Manuel Gandra. Minas Gerais, eles têm muito forte o Festival Nacional da Canção. E então eles são muito dedicados a fazer letras autorais. E aí, era uma parceria minha, do Manel e do Mongol, que foi importantíssimo no cenário nacional, na música, e que morreu de Covid pouco tempo depois. Então a música ficou como um marco do que eu pude viver em termos de fazer literatura cantada, vamos falar assim, com o Mongol nesse tema que tanto me atinge, né? Que imagina, foi um momento assim, que eu também nunca tinha escrito música, né? Bem diferente. Seus livros frequentemente abordam temas de despedida e amor. Como você escolhe os temas para suas obras? Adoraria escolher, mas são eles que me escolhem. Mas são eles que me escolhem. Não... O tema, na verdade, eu gostaria muito de mandar em mim, né? Mas não mando. É muito mais a coisa que me quer do que eu quero a coisa. Então, o poeta não é a pessoa, né? A Cláudia Pessoa é uma coisa. Agora, a poeta, a escritora, ela tem que ceder a essa força literária e deixar passar essa autoria, sabe? É mais deixar passar do que escolher. E você tem algum livro ou poema favorito? Tenho. Eu tenho um que chama Por que Portugal Existe. Tem um outro também que eu gosto muito, que diz assim: atravessei a rua e vi um homem virando igreja. Aproveitei. Beijei os evangelhos transtornados em boca. Ele tinha gosto de oração em êxtase. Por aí. Eu já ia te pedir para você falar um pouquinho pra gente, mas muito obrigada. Estamos chegando ao final do nosso cafezinho, mas ainda temos algumas perguntas importantes. Você tem um projeto em construção, Opara. Pode nos dar um gostinho do que podemos esperar dessa obra? O Opara é o nome indígena do Rio São Francisco. Antes de ser São Francisco, ele era Opara, que significa rio que corre para o mar. E é um livro, Opara, As Andanças de uma Cangaceira. Então é um livro muito de guerra, e é um livro que eu comecei em 2017, parei por causa das cartas. Fiquei 4 anos com as cartas que nunca escrevi para meu pai, que lancei agora em outubro do ano passado. E agora estou retomando, porque tem um assunto muito importante que precisa ser tratado no Opara, que eu trato muito sobre o cangaço no Opara. E é um tema tão démodé, é um tema tão brasileiro, é um tema tão conflituoso, mas eu achei uma coisa linda para dizer sobre o cangaço, que é o seguinte: existiu uma personagem dentro do bando de Lampião chamada Dadá. Ela foi casada com o Curisco. E quando o Lampião morre em 1938, e eles passam a ser os reis do cangaço, e ele é atingido em 1940, né? Então o fim do cangaço é 1940. E é morto. E as cabeças
dos cangaceiros foram colocadas no Museu Nina Rodrigues de Salvador durante anos, sem enterro. E o filho da Dadá, ele começa uma luta para saber onde o pai estava. E eu não sei, né, se você sabe, mas o que diferenciou o humano do animal foi quando ele enterrou pela primeira vez uma pessoa. Porque aquilo tinha muito significado de... todo aquele corpo tem significantes de amor e de ódio meu e de todos os sentimentos. Então, precisava ser enterrado. E esses cangaceiros não tiveram o direito. E um dia o Saulo pergunta para Dadá, né? Cadê meu pai? E aí ele vê que ele está lá ainda. Então ele começa uma saga para enterrar essas cabeças. E então, o que eu quero dizer? Que o cangaço nos mostra a coisa mais grega, que é a história de Antígona. Porque Antígona, o irmão morre, e o tio que vira o rei não aceita ser enterrado. E ela vai lá, à revelia dessa ordem, e enterra o irmão. Então o cangaço, o que a Dadá falou? Que era cangaço? Não é porque eles carregavam a canga. Cangaço é porque eles corriam para não ser indigente. E ninguém quer ser indigente. Todo mundo quer ser reconhecido. Então, nesse opar, eu tento tirar o cangaço do que há de mais de folclórico nele e mostrar o que há de mais universal na fala humana, da vida humana, que é para qualquer um, não precisa ser cangaceiro, todo mundo quer, né, ter esse reconhecimento como pessoa, como gente, como humano, né? Nossa, muito bonito. E as cartas que não escrevi para o meu pai? As cartas que não escrevi para meu pai é a história de um velho de 90 anos que faz um ano sabático. Um ano sabático, você sabe, né? Só quem faz ano sabático é adolescente, porque ainda não está ganhando dinheiro, então pode fazer ano sabático. Vou ficar um ano pensando o que eu vou fazer da vida. E ele chama José Altino, ele sai daqui de Palmeiras de Goiás, a antiga São Sebastião do Alemão. Durante um ano ele faz o percurso pela Picada de Goiás, que é a antiga estrada real que ligava Goiás a Minas. E de Minas ele pega a antiga estrada real que liga Minas ao Rio de Janeiro, que chama Caminho Velho. Cada cidade que ele para, ele escreve uma carta para o pai. Então é um livro de acerto de contas com a vida. Esse é o livro das cartas. É um acerto de contas, contando para o pai, né? Como que foi aquela vida dele. E eu acredito que a maioria das pessoas, né, tem cartas que nunca escreveram para os pais, né? Eu acho que o nome ele já nos mexe, né? Já dá aquele sentimento, né? Eu nunca escrevi uma carta pro meu pai, ou que eu queria escrever também pro meu pai, né? Então, realmente é um título equivocante, né? Porque todo mundo, não é uma coisa... Você está tocando num ponto muito interessante. Existe um psicanalista do Rio de Janeiro chamado H. Wright S. Mello. E ele fez uma diferença muito importante entre o frequente e o universal. O frequente é tudo aquilo que diz respeito à minha própria história, que às vezes não vai nem tanto te interessar. O universal é aquilo que você consegue fazer a partir da sua historieta, mas que outras pessoas podem tomar carona. Por isso que se chama arte. Né? Hoje em dia tem tantos artistas, né? Todo mundo quer ser artista. Né? Que é como se artista fosse profissão, e na verdade a arte não é profissão. É ela que te tem. É uma coisa muito diferente. Sair na televisão, vou fazer isso e tal. Isso você está sendo... não sei nem o nome disso, mas a arte mesmo não tem a ver com isso, né? A arte é isso que, igual você falou, quando você fala as cartas, Cláudia, quer dizer, eu estou contando uma história, mas que você falou, poxa, eu também, por que eu nunca escrevi uma carta pro meu pai? Porque tem coisas que eu nunca falei pro meu pai. Toca, né? Só de ver o nome do livro, a gente dá
um sentimento, já mexe com seus sentimentos, né? Te deixa reflexível sobre o livro e sobre o que você não fez também, né? Sobre si mesma. Sobre si, né? Porque o Machado de Assis falava que o livro tem que ser um machado para quebrar o gelo da nossa alma. Para isso que serve um livro. E como você vê o papel da poesia e da escrita na formação da identidade cultural de um país? Ai, eu penso que o que eu faço hoje é um lugar tão de resistência, sabe? Acreditar que a arte é um modo de operação na vida. As pessoas acham que a arte é para quem não faz nada. Mas, na verdade, a arte é para quem faz tudo, sabe? Então, precisa ter isso. Precisa ter uma avó dizendo, por que você não toca piano? Né? Olha, sua tia pinta. Né? A família mineira, eu nasci em Goiás, mas fui criada numa família mineira. Então, para eles é muito importante que a pessoa faça algo de arte. Então, eu acho que tudo que eu faço hoje é um resquício dessa necessidade, dessa importância. Você imagina, eu vou te contar uma coisa aqui que eu acho que você vai gostar. Na Casa de Cultura que eu estou fazendo, ela nasceu de um cofre. Porque eu tive um bisavô que escrevia lá pelos anos 40, 50, 60. E ele escreveu 22 volumes de diário, fora as cartas que ele trocava com JK, Carlos Lacerda e tal. E quando ele faleceu, o neto dele levou isso para uma gráfica. Mas existe uma briga ali. E um sócio colocou fogo nessa gráfica e tudo queimou. Menos o que o meu avô guardou dentro do cofre. Então, veja, é tão importante, né, ter uma pessoa que guarda a arte para que não tenha fogo, para poder acabar com ela. E nessa casa de artes vai ter essas artes expostas? Vai ter. Nós contratamos uma museóloga, vamos começar a reforma da casa. Descobrimos agora que essa casa ela tem um nome, chama Casa Tipo, que são as primeiras casas que foram construídas em Goiânia. Então ela tem essa influência dessas casas de Goiânia e ela nasce como chama Casa de Fá, em referência à Fá da música, né? Que é o que dá tom à música. E meu avô tinha um apelido quando criança de Fá. Então é a Casa de Fá. Que legal. O projeto Letras em Registros visa promover a cultura e o bem-estar social. Como você enxerga a importância de iniciativas como essa? Olha, fundamental. Os cartórios, eles estão passando já há alguns anos, desde 2014, por uma mudança fundamental. Fundamental. O cartório, a gente implanta uma gestão que chama Gestão Socioambiental Cultural, que visa mostrar para a sociedade que o cartório ele está dentro da comunidade. Ele reconhece o que a comunidade produz e acredita que a arte ela trabalha com estresse, diminuição de estresse, melhora a comunicação de quem vai lá e, além do que, todo mundo precisa de beleza. A beleza é fundamental para a gente existir. Então, o cartório, ele não faz só isso, né, hoje. A gente já trouxe o diretor de cinema ofertada para uma escola pública para as crianças aprenderem a fazer vídeo. Foi um trabalho lindo esse que a gente fez aqui em Jataí, né? Então, esse trabalho, hoje o projeto Letras em Registro, né? Porque um cartório de registro é ele que diz que você é dono. Não sei se você sabe, assim. Então, você pode comprar uma casa, você faz a escritura, mas se você não registrar, você não é dono. Então, letras em registro, é registrar a importância da letra, da escrita, né? E que mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes do Café com Ela e para todos aqueles que irão no evento no dia 26 de junho, no cartório de registro de imóveis localizado no Jataí Shopping? Que hoje se torna, né, um espaço de arte, um espaço de cultura.
o que eu deixaria para falar para as pessoas? O olhar que a gente tem sobre a vida determina como a gente vive, né? Então, uma pessoa pode passar perto de uma casa e falar, ai, que coisa velha. E o outro pode dizer, nossa, minha mãe morou ali e namorava com meu pai. Que linda essa casa, né? Alguém pode passar numa rua e falar, nossa, eu lembro quando era criança, caí aqui. E alguém pode dizer, ai, que rua chata. Então, o olhar sobre a coisa é que determina o valor da coisa. Isso não é meu, é do André Gide, que é um poeta francês, né, que dizia. E além do que, né, as coisas são de quem gosta dela. Então, letra em registro, eu achei o Dr. Leandro que topou essa maravilha e vai ser lindo vocês poderem visitar, porque tem uma coisa que tem no projeto. Ele é todo ambientado no livro das cartas. E o livro das cartas é ambientado por uma casa. Essa casa fica em Formiga e ela foi feita pelo meu tataravô. Então as janelas dessa casa são as janelas para a arte. Então quando as pessoas chegarem no cartório, elas vão ver essas janelas dessa casa que sai lá de Minas Gerais e vem enfeitar os dias das pessoas aqui, trazendo arte. Cláudia, foi um prazer enorme conversar com você, conhecer mais sobre a sua trajetória, suas obras. Muito obrigada por compartilhar conosco suas experiências e sua poesia. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros que nos ajudam e temos alguns presentes para você. Esse é da nossa parceira, Lorena, Doceria Gourmet, para adoçar um pouco dos seus dias. Adoro! Nossa, que lindo, em formato de coração. Obrigada. A Ótica Vida. Obrigada. Quanta coisa, imagina, obrigada. E esse é nosso, do Café com Ela e do Portal Panorama. Ai, que lindo, obrigada. Obrigada. E é claro que eu gostaria de convidar a todos os nossos ouvintes para o evento Letras em Registros, que acontece no dia 26, às 19h30, no Cartório de Registro de Imóveis, no Jataí Shopping. Será uma noite incrível de poesia e cultura. Não perca! Pessoal, não se esqueça, um simples cafezinho pode aquecer o nosso dia e nos conectar de maneira única. Até a próxima e fiquem todos com Deus. Obrigada. Café com Ela. Quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Apresentação: Vânia Santana.